Outro dia eu fiz um orçamento aqui para um painel da minha casa e ficou R$ 10.000 um painel desse tamanho. Tô brincando, né? Não é desse tamanho, mas o que a gente vai falar aqui hoje é sobre algo que muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos por conta da marcenaria, que tá ficando cada vez mais cara. Então a pergunta é: será que a única forma de conseguir fazer uma casa linda, maravilhosa, aconchegante é colocando marcenaria? E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo que talvez não precise de tanta marcenaria assim. Bom, a Maíra é arquiteta aqui e eu tô percebendo muito nos clientes e tudo mais, todos os projetos que eu vou fazer, praticamente tem cliente falando assim: Maíra, coloca o mínimo de marcenaria possível porque eu tô duro e eu preciso fazer um negócio bonito, só que com menos marcenaria possível porque tá caro pra caramba. E aí não é porque a pessoa não gosta de marcenaria, é porque realmente a marcenaria, depois da tal da que vocês sabem, aumentou absurdamente. E eu entendo que algumas pessoas estão relutantes com isso, porque a marcenaria, sim, ela está virando item de luxo. E o que aconteceu com a marcenaria? Faz alguns anos que você conseguia fazer muita coisa com um orçamento razoável. Hoje, simplesmente, um painel de televisão pode ultrapassar 10 ou 15 mil reais, dependendo da região. E eu falo de um painel simples, tá? Não é aquele painel exagerado, almofadado, clássico, não. É um painel simples, de 10 a 15 mil reais aqui na minha cidade. Dependendo da marcenaria, aqui também vai chegar a 20, 25 mil reais um painel. Agora você imagina um closet, que é complexo, uma cozinha, mas essa não significa a única opção para você conseguir morar numa casa com personalidade. É claro que a marcenaria ajuda muito em questão de organização, a gente consegue aproveitar melhor os espaços. Mas se você não tem tanta condição assim, existem sim outras opções, não tão boas quanto a marcenaria, mas existem. Quais são as soluções que a gente está tendo para conseguir substituir a marcenaria em alguns casos? Quando a gente vai fazer painel na parede, por exemplo, a gente pode substituir por simplesmente um papel de parede. Os papéis de parede atualmente, os papéis de parede que eu falo, os amadeirados mesmo, porque para assemelhar a marcenaria, a gente consegue colocar, né, na mente aí um amadeirado, né? Na marcenaria existem outras cores e tudo mais, aí fica mais fácil ainda da gente substituir. Por exemplo, a gente pode colocar um papel de parede com linho, por exemplo. A gente pode colocar um papel de parede cinza. A gente pode colocar vários tipos de papéis de parede, inclusive pintura, tá? Então, existem painéis que a gente consegue fazer, né, no caso amadeirado, papéis de parede ou adesivos de parede, né? Claro que tem que ser um papel de parede de qualidade, porque tem alguns que são bem falsos e bem feios, então não fica legal. É claro que o papel de parede não vai ser algo baratinho, né, nesse estilo, mas sim ele fica muito mais barato do que uma marcenaria, até o momento. Alguns vão reproduzir muito a textura e a profundidade da madeira, então dá para enganar bem, né? Algumas pessoas não conseguem ver que não é MDF, tem gente que acha que é MDF. A outra opção, se você quer fazer um painel, agora existem painéis de PVC. Esses painéis de PVC, quando eu vi, eu achei que era MDF, porque na época que eu trabalhei com PVC e tudo mais, eu não trabalho muito com PVC mais, mas agora eu vou voltar porque esse painel de PVC, eu vou mostrar aqui para vocês que ele tá com uma tecnologia muito mais alta do que alguns anos atrás e tá muito mais realista, então parece literalmente que é um painel de MDF. E eu não tô falando aqui que são iguais, porém é uma boa substituição caso você queira gastar um pouco menos. E o resultado desse painel de PVC, ele pode ser muito interessante, porque a gente pode utilizar ele na parede, pode utilizar no teto, então ele é bem versátil. Outra opção também que eu utilizo muito é o cimento queimado. Ai, Maíra, mas o cimento queimado saiu de moda e tá muito ultrapassado. Gente, o cimento queimado a gente chama, mas é uma textura que na verdade é uma textura bem antiga, viu? Não sei se vocês conhecem, mas o chucum é um método que o pessoal lá do Mediterrâneo utilizava para fazer as casas. E ele é praticamente aplicado igual o cimento queimado. Então, o cimento queimado, a gente fala para vocês associarem a forma de pintura, né? Que é com a espátula e tudo mais. Então, esse tipo de textura na parede, a gente pode fazer de várias e várias cores.
E se você diversificar, não fica ultrapassado, né? O que está ultrapassado é aquele cimento queimado cinza que tava todo mundo usando e tudo mais. Mas se a gente utilizar da forma correta e de uma forma diferente, você vai ver que é uma boa opção para você que não quer gastar muito. E muita gente acha que o impacto do ambiente são os móveis, mas eu vou te falar uma coisa, que as cores, elas podem impactar muito mais do que os móveis. Muitas vezes o impacto ele vem das cores, das texturas, da sensação do conjunto visual. E foi por isso também que eu criei o e-book O Poder das Cores, onde eu falo sobre como utilizar cores no seu ambiente residencial. Para ambientes comerciais ainda não tem o e-book, tá? Mas nesse e-book ele tá todo explicado por ambiente, qual cor que é melhor para cada ambiente. Então ele vai atender tanto profissionais da arquitetura quanto você que quer reformar aí sua casa utilizando cores da forma correta. Então eu utilizei os princípios da psicologia das cores e apliquei na arquitetura juntamente com a neuroarquitetura. Então cada ambiente a gente precisa trazer alguma cor para causar uma sensação específica. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí as pessoas ficam fissuradas em painel. Eu tenho que ter um painel, eu tenho que ter planejado, mas às vezes não é isso. A gente precisa pensar um pouquinho que às vezes a gente consegue fazer coisas mais interessantes sem planejado do que com o planejado, porque o planejado ele ficou muito maçante, né? Muitas pessoas fazendo a mesma coisa e aí fala, mas se a casa do fulano tem marcenaria, a minha vai ter que ter também. Lógico que, igual eu falei para vocês, numa cozinha, por exemplo, o armário planejado, que é essa questão da marcenaria, do MDF, a gente consegue planejar melhor a sua cozinha. Onde você vai guardar as panelas, onde você vai guardar os mantimentos. Então a gente consegue planejar melhor, né? Não tem como. E muita gente esquece dos móveis prontos. Por exemplo, uma coisa que eu odeio, de verdade mesmo, é essa tal de cama box. Tá? Que a cama box tem nada a ver com marcenaria, mas eu odeio cama box. E o que acontece? Quando a gente compra uma cama tradicional, que é aquela mais baixinha, mais bonita, ela já vai vir com a cabeceira. Então você não precisa fazer um painel ali atrás da sua cabeceira de MDF, como todo mundo faz, porque você já comprou a cama e ela já vem com a cabeceira. Outra opção são as cozinhas que já vêm prontas. É claro que não é a mesma coisa que uma cozinha planejada, né, gente? A cozinha é algo assim que eu acho que vocês deveriam priorizar para marcenaria e o restante a gente dá um jeito. Em um quarto, por exemplo, a gente pode comprar a cama pronta, o guarda-roupa pronto, fazer o painel da TV dessa forma que eu expliquei anteriormente e o ambiente, consequentemente, vai ficar mais em conta e extremamente acolhedor. Sim, dá para fazer. Inclusive, aqui no escritório entra alguns projetos que a gente não faz marcenaria. Às vezes tem cliente que entra aqui que quer comprar tudo na internet. Então, a gente faz o projeto de acordo com os móveis que existem nos sites, porque nos sites tem as medidas dos móveis e tudo mais, então a gente modela mais ou menos o modelo ali do móvel para colocar no projeto. Vou colocar um exemplo aqui que eu fiz de um quarto de bebê que não teve marcenaria, a gente comprou tudo pronto e ficou lindo. E essas são as opções, gente. E arquitetura não é aquela questão de que a pessoa tem que gastar mais. Só rico contrata arquiteto. Não, porque a nossa função é literalmente pensar no ambiente de forma que atenda às expectativas do cliente. A marcenaria facilita muito a nossa vida? Facilita. Dá para fazer muito legal com a marcenaria? Dá. Mas também existem outras opções. A qualidade da marcenaria é superior? Dependendo, sim. E aí uma outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que esses móveis prontos de internet e tudo mais, a qualidade deles, infelizmente, é bem inferior da marcenaria. Existem móveis prontos em algumas lojas aí de móveis e tudo mais, que são um pouquinho mais de alto padrão, mas dependendo do valor é melhor fazer em marcenaria. E a arquitetura é isso, é a gente analisar o ambiente, interpretar o cliente, entender o cliente e escolher, né? Fazer as melhores escolhas para cada ambiente.